Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus para todos. E aí, como vocês estão? Hoje estou aqui para trazer mais um vídeo de curiosidade da Bíblia para vocês. E o nosso tema de hoje é: por que Jesus disse que deveríamos comer a sua carne e beber o seu sangue? Bom, esse será o nosso tema de hoje. Mas antes de prosseguirmos, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo no nosso canal para estar ajudando o nosso canal a crescer. Quero alcançar, meus irmãos, a meta de 1000 inscritos e conto com a sua ajuda para chegarmos a essa meta. Valeu? Bom, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, eu tenho certeza que você é uma pessoa curiosa, assim como eu sou. Isso no que diz respeito a alguns temas da Bíblia. E eu tenho certeza que essa é uma das suas dúvidas. Por que Jesus disse que deveríamos comer a sua carne e beber o seu sangue? Bom, vamos ler a passagem que fala sobre esse assunto. A passagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, verso 53, que diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Bom, pessoal, então essa é a passagem. E ao lermos esse versículo, parece que Jesus está ensinando algo estranho, não é mesmo? Comer da sua carne, beber do seu sangue. Até parece que Jesus estava ensinando a prática do canibalismo, que é a prática de comer carne humana. Bom, mas não é nada disso que vocês estão pensando. E para entendermos melhor essa passagem, vamos analisar o contexto. Se você voltar alguns versos anteriores, Jesus disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. E por que ele disse isso? Bom, após o milagre que Jesus fez, que era a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, muitas pessoas foram atrás de Jesus, não para buscá-lo ou adorá-lo, mas sim para saciarem a sua fome. Veja o que diz no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 24 ao versículo 26. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Jesus. E, achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Viram só, pessoal? O povo que iria ir atrás de Jesus era, na verdade, para matar sua fome. E não é diferente nos dias de hoje, não é mesmo? Pois muitos buscam a Jesus não para adorá-lo, mas sim por interesse. Bom, nessa passagem da Bíblia, o povo questiona Jesus falando a respeito do maná que saciou a fome dos seus antepassados na época de Moisés. Daí vocês verão que no capítulo 6, a partir do versículo 31, o povo fala desse maná que os antepassados foram alimentados. Mas Jesus disse que o alimento mais importante não é o alimento físico, e sim o espiritual. E é óbvio que Jesus não quer nos ensinar que o alimento físico não seja importante, mas ele se importa mais com o alimento espiritual para nossas vidas do que com o alimento físico. E veja o que ele disse no versículo 27 do capítulo 6. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, pessoal, dito essas coisas, já podemos ter uma ideia melhor do que Jesus quis dizer quando ele falou que nós deveríamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Quando ele falou para nós comermos a sua carne e beber do seu sangue, isso aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, onde Cristo deu o seu corpo por todos nós. Lembre-se de que era através dos sacrifícios de animais no Antigo Testamento que as pessoas tinham os seus pecados perdoados. Lembra do que João Batista disse? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, parte B, diz assim: João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através do sacrifício de Jesus, os nossos pecados foram todos perdoados de uma vez por todas. Ele é o nosso alimento espiritual. Vejamos mais alguns versículos. João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
Agora vocês entenderam o porquê eu disse que Jesus é o nosso alimento espiritual? Continuando, ainda no capítulo 6, versículo 48, Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Viram só, pessoal? Aqui novamente Jesus fala que os antepassados dos judeus comeram o maná e morreram. Jesus disse isso porque ele era superior ao maná. E quem se alimenta do pão da vida, que é Jesus, e também do seu sangue, tem a vida eterna. No começo, os judeus não tinham entendido o que Jesus tinha dito, quando ele falou que era o pão vivo que desceu do céu, e também quando Jesus disse que tinha que comer a sua carne e beber o seu sangue. Isso porque algumas coisas que Jesus falava, muitos entendiam de forma literal e não figuradamente. E também eles estranharam o que Jesus disse, porque as Escrituras não ensinam o antropofagismo, ou mais popularmente falando, o canibalismo, que é a prática de comer carne humana. Isso ia contra a lei de Deus, pois podemos fazer assimilação com o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 13, onde diz: não matarás. E nem também a prática de beber sangue, que também ia contra a palavra de Deus, onde Deus disse para os israelitas para não beber sangue, descrito lá em Levítico, capítulo 7, versículo 26. Afinal, você acha que Jesus iria contra a sua própria palavra? Não, não é mesmo? Vamos ler mais um verso para encerrarmos. João, capítulo 6, versículo 51. Diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Bom, pessoal, então para nós concluirmos, o que Jesus quis nos ensinar quando ele disse que nós deveríamos comer a sua carne e bebermos o seu sangue? Bom, não devemos entender que Jesus disse isso de forma literal. É óbvio que não. Jesus estava apenas usando uma metáfora. Ele quis dizer que ele era superior ao alimento que os israelitas comeram no passado, que era o maná, e que ele é o nosso alimento espiritual, que ele nos dá a vida eterna. Ele é aquele que sacia a nossa fome e mata a nossa sede. Ele, Jesus, não é um alimento que não nos faz perecer, e sim um alimento que nos dá a vida eterna. Simplesmente isso. E que possamos saciar cada dia a nossa fome nesse alimento espiritual maravilhoso que é Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bom, pessoal, então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E estarei trazendo mais vídeos de curiosidades da Bíblia para vocês assim que eu puder aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.